Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês mais um texto do site de opções Samurai e nós vamos falar um pouco a respeito de vendas de opções. Eu vou trazer alguns estudos para vocês a respeito de algumas estratégias diferentes e a gente vai discutir aqui se essas estratégias fazem ou não sentido. Então aqui ele faz um resuminho para a gente a respeito de compra e venda de opções. Depois ele fala sobre a vantagem da venda de opções. Então ele fala que 80% das opções acabam vencendo out of the money, elas acabam vencendo sem valor. E aí nós temos aqui uma outra pesquisa falando a respeito de straddle e nos passando uma estratégia interessante, que é, por exemplo, você vender um straddle antes do resultado da empresa, antes de sair os earnings da empresa. E aí você ganha com essa queda no theta das opções, nessa venda de straddle, e você fecha essa posição antes de sair o resultado da empresa, antes de sair os earnings da empresa, porque depois do resultado, geralmente, nós temos um movimento agressivo ou de alta ou de baixa no preço dessa empresa. Então, se você sabe que determinado dia vai sair o resultado da empresa, você vai lá e, por exemplo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes vende um straddle, ganha esse theta nesse período e daí, ali um dia antes de sair o resultado da empresa, você vai lá e fecha essa posição. Como geralmente os investidores vão acabar esperando sair o resultado da empresa para se posicionar comprando ou vendendo essa ação, há uma tendência de que nas semanas anteriores desse resultado, essa ação acabe ficando um pouco mais lateral e aí você vai conseguir recolher esse theta com um risco menor. Isso acaba tornando a operação mais lucrativa, mas isso nem sempre vai acontecer. Vai ter momentos onde essa ação e o mercado também vai acabar tendo movimentos agressivos de alta ou de baixa e aí isso vai acabar influenciando essa ação e fazendo com que essa sua operação, esse straddle vendido, acabe tendo um retorno negativo. Então também é importante vocês controlarem o risco de vocês, controlarem o risco da operação de vocês. Então é isso que nós falamos mais ou menos a respeito do straddle. Aí ele fala aqui pra gente sobre alguns índices que tem na CBOE e um deles é o BXM, que é um índice de venda coberta de call, ou seja, eu tenho uma ação e faço a venda de calls at the money. Outro índice é o BXY, onde eu tenho ação e faço venda coberta de call também, só que levemente out of the money. E outro índice é um índice de put, onde eu deixo meu dinheiro parado nos treasuries americanos e fico vendendo puts em determinada ação. E aí ele mostra aqui pra gente que a estratégia com o melhor retorno entre 98 e 2011 foi a venda de puts e deixar esse dinheiro parado nos treasuries. Depois foi a BXY, que é essa estratégia de você ter ação e vender calls levemente out of the money. Depois disso foi a BXM, que é você ter ação e vender calls at the money. Aí depois foi o S&P 500, depois o Russell e assim por diante. E também ele demonstra aqui que dessas estratégias, a que teve a menor volatilidade, o que de certa forma nós podemos ver também como sendo o menor risco na estratégia, foi a venda de puts, depois foi o BXM, ou seja, ter ação e vender calls at the money, aí depois foi vender calls out of the money e ter ação, e daí depois o S&P 500 e o Russell, por exemplo, foram mais voláteis do que essas estratégias. Ou seja, essas estratégias acabam tendo um retorno maior e tendo uma volatilidade menor do que você simplesmente comprar o S&P 500. Aí aqui nós vamos falar a respeito da venda de strangles. Então eles falam aqui a respeito da Taste Trades, onde eles fazem um estudo durante 5 anos e 262 ocorrências. E nesse estudo eles ficam vendendo strangles, ou seja, vendendo calls e puts out of the money. E aí, depois de um período de 5 anos fazendo isso, independentemente da volatilidade, eles chegam aqui a um resultado muito positivo. Ou seja, segundo esse estudo, a venda de strangles
é uma operação muito positiva. Aí aqui eles fazem outro estudo, na verdade não é eles, né? Esse blog do DTR, eles pegam esse estudo, aonde a pessoa fica vendendo Iron Condors. E aí a pessoa vende esses Iron Condors 66 dias antes do vencimento e zera esses Iron Condors 8 dias antes do vencimento. E aí ele pega vários deltas aqui, então delta 8, 12, 16, 20, ou seja, mais próximo é the money. Então, por exemplo, 50 é at the money e à medida que vai indo 40, 30, 20, 10, você vai indo cada vez mais out of the money. Então ele vê aqui que, por exemplo, no delta 20, fazer Iron Condors acaba sendo uma estratégia mais lucrativa, mas também se você utilizasse a estratégia menos lucrativa, que seria fazer Iron Condors aqui no delta 8, mesmo assim você acabar tendo uma estratégia lucrativa no longo prazo. Então é isso que esse estudo vai mostrar pra gente. Então é basicamente esses estudos aqui que eu queria trazer para vocês. Então mostrando que a venda de opções tende a ser uma estratégia lucrativa no longo prazo e que certas estratégias acabam fazendo mais sentido do que simplesmente investir em ações, e certos manejos que você pode fazer utilizando essas estratégias acabam tornando essas estratégias ainda mais lucrativas. Então pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.